Bom, pessoal, estamos aqui vendo a audiência de instrução e julgamento. Já falamos do procedimento sumaríssimo, já vimos a possibilidade de convolução da audiência de conciliação na AIJ, já falamos da defesa, já falamos da instrução, agora falta falar do J, né, do julgamento. Audiência de instrução é julgamento. O julgamento está previsto em lei no artigo 38. Que trata da sentença. O artigo 38 ele trata da sentença. E prevê lá, a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiências, dispensado o relatório. Então esse é um dado importante, porque o relatório é um dos elementos da sentença, né? Que nós temos lá do artigo 489 do CPC. Então, pelo princípio da oralidade, a concentração dos atos, a imediatidade, irrecorribilidade de imediato, o que se espera é que o julgamento, não é nem o que se espera, o que se estimula é que o julgamento se dê na própria audiência. O julgamento pode se dar oralmente também na própria audiência, reduzindo-se a termo. O juiz vai reduzir a termo os principais elementos da decisão. E vai oralmente ali apresentar para as partes. Ele pode até do ponto de vista mais técnico para os advogados, redigir a sentença, juridicamente expondo os fundamentos da decisão, e de um modo mais simplificado e informal, oralmente expor para as partes o porquê que ele está descendendo, né? A jurisdição é prestada para as partes, né? E o princípio da simplicidade, da informalidade é destinado para elas. Então, na mesma audiência, estando as partes presentes, o juiz julga, logo após concluída a instrução. E como acabou de se dar a instrução, e é um procedimento sumaríssimo desenvolvido por audiências, dispensa-se o relatório. Por isso que o artigo 38 diz que é dispensado o relatório. Mas, professor, eu atuo muito no meu escritório, eu trabalho em juizado, e eu vejo que vai concluso para a sentença. E mesmo assim o juiz não faz relatório. Aí nós temos uma deturpação. Em tese, quando não foi proferido em audiência, não faz sentido essa ideia de não ter relatório. Porque aí o juiz tem que... Qual é a ideia do relatório? O juiz mostrar que ao julgar ele está lendo o processo como um todo. Está relatando tudo o que aconteceu no processo. Mas o legislador, para trazer também simplicidade e informalidade, ele dispensa o relatório. Resumidamente é isso. Bom, eu acabei não tratando de uma coisa, mas dá para tratar aqui. Não há previsão normativa, não há previsão legal do que se chama de alegações finais. Mas é muito comum dos juízes, antes do momento de proferir sentença, ele oportunizar para as partes essas alegações finais. O réu já falou na defesa, eventualmente apresentou pedido contraposto. O autor teve a oportunidade para falar em réplica do que o réu trouxe de novo. Foi produzidas as provas ali na audiência. A audiência já está demorando 1h30, 2 horas. O juiz está pronto para julgar. Ele fala assim, doutores, os senhores têm algo mais para falar? Querem fazer um apanhado geral do que aconteceu aí? Eu vou conduzir para o julgamento. É um momento final, portanto, que os advogados têm justamente para fazer um apanhado final e tentar dar uma última contribuição no convencimento do juiz. É uma oportunidade que você não pode deixar de passar, mesmo que você repita, olha, excelência, eu não quero ser repetitivo, mas eu quero reforçar tal ponto, tal ponto, tal ponto. Eu vejo muito na prática, os advogados, não, estou satisfeito. É um momento que você tem, quem não fala não é ouvido. Quanto mais você fala, maior é a chance que você tem de convencer, né? Então não há previsão legal nessa tal dessas alegações finais,
mas é uma prática, em geral, admite-se que ela seja disponibilizada pela via oral. Tá? A sentença, voltando à sentença, portanto, a sentença terminativa, ela pode ser, sentença terminativa é aquela que não resolve o mérito, né? Ela pode ser proferida a qualquer momento quando se constatar um vício processual. A sentença definitiva, que é aquela que julga o mérito, ela só pode se dar na audiência de instrução e julgamento depois da defesa do réu, depois da defesa do demandado. Tá? As hipóteses, vamos ver a continuação. O artigo 39, que é um que complementa, e nós falamos do artigo 3º, parágrafo 3º, que trata do limite de alçada, não pode ultrapassar o limite de 40 salários mínimos, e criticamos tanto que não faz sentido com a previsão das causas cíveis de menor complexidade. Não vou aqui, até pelo avançado horário, retarguir essa observação, mas o artigo 39, só reforçando, é um que complementa essa ineficácia da sentença, além do pedido ser considerado ineficaz, também a sentença que ultrapassar, ela é considerada ineficaz na parte que exceder. Agora, uma exceção, que eu já mencionei aqui também, a sentença homologatória de uma autocomposição que ultrapasse o limite de alçada não é ineficaz. Então aqui essa sentença ineficaz é a sentença que julga o mérito. Então, por uma sentença adjudicada por parte do juiz. Ok? Nada impede que as partes transacionem R$1 milhão. Se há uma autocomposição entre as partes, o juiz homologa, não há ineficácia alguma. Ok? E aí, o artigo 40 trata do princípio da identidade física do juiz, que está inserido no princípio da oralidade. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de outros atos probatórios. Então, o juiz leigo que tiver realizado a prova não pode passar para outro. Ele mesmo tem que proferir a sentença. E como nós vimos, o exercício da jurisdição é uma responsabilidade do juiz togado, aprovado em concurso público de prova em título, que é investido em jurisdição. O juiz leigo é um cargo transitório, provisório. Né? Então ele tem uma função, o juiz leigo, de auxiliar do juízo. O que se diz na prática que o juiz leigo faz é um projeto de sentença, que é uma minuta de sentença. O juiz togado, naturalmente, vai supervisionar aquilo e vai referendar, vai assinar para ver se aquilo realmente está certo. Do artigo 41 e seguinte, nós temos aí o estudo do recurso. Né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui com vocês. Até no começo da próxima aula, nossa aula de reposição, vou falar rapidamente, só alguns detalhes, só porque nós vimos tão bem aqui os juizados, que vale a pena. Eu sei que os senhores atuam muito, eu estou vendo que os senhores têm gosto pelo juizado, eu vou tratar um pouquinho mais. Mas eu não posso falar muito porque os senhores não viram recursos ainda, não viram execuções, então não posso aprofundar. Mas aí, 41, da sentença cabe recurso, é o tal do recurso nominado. Né? E aí já transborda o tópico de sentença, naturalmente. Então, é curioso que está inserido no capítulo da sentença, não tem outro, não muda o capítulo, não tem um capítulo dos recursos. Está no capítulo da sentença, como eu estou continuando, ele 38, 39, 40, mas o 41 já diz que da sentença cabe recurso, então ali já é o do recurso, na verdade.
e eu falava da sentença terminativa, o artigo 51, eu já mencionei ele para vocês mais de uma vez, trago de novo aí, ó. A sentença terminativa é aquela que não resolve o mérito. Artigo 51 da Lei do Juizado prevê: extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, principalmente no CPC, né? Inciso 1º, quando o autor deixar de comparecer, quando inadmissível o procedimento instituído nesta lei. Inciso 3º, quando for reconhecida a incompetência territorial. Por isso que nós vimos que não se admite a remessa de um juízo ao outro. Nós já falamos dessas hipóteses quase todas aqui no curso do semestre. Quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º dessa lei. O artigo 8º é o que trata da qualificação das partes. Então, se no curso, por exemplo, não se admite que demande no juizado preso, se no curso do procedimento qualquer das partes for presa, o processo tem que ser extinto. Esse é o sentido. Inciso 5º, quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias, o procedimento da habilitação, quando não se dá em 30 dias, considera-se algo que vai trazer uma complexidade, uma formalidade para o processo. Também, inciso 6º, mesma lógica, quando falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores também no prazo de 30 dias. Então, além do artigo 485 do CPC, são hipóteses, portanto, de sentença terminativa sem resolução do mérito, que pode se dar a qualquer momento no procedimento no juizado, essas que estão aí no artigo 51 da Lei 9.099. Tá bom? Bom, senhores, é isso que tínhamos para falar. Basicamente, acabamos o que tínhamos para ver na disciplina sobre juizados especiais. Resta ainda falar